É importante ressaltar que se você for fazer a sua fotodocumentação sempre com seu smartphone, você deve procurar todas as condições de iluminação padronizadas para o antes e depois. Ou seja, uma luz que você acende a mais no seu consultório, ou uma cortina aberta ou fechada, já vai influenciar na quantidade de luz que vai entrar na fotografia, já que o celular calcula todos esses parâmetros de forma automática. Então, com a câmera semiprofissional, você consegue eliminar qualquer variação de luz ambiente utilizando parâmetros da câmera no modo manual. Então, isso quer dizer que não importa se a minha luz está acesa, se a janela está aberta ou fechada, a cortina levantada ou abaixada, eu sempre vou ter a fotografia com a mesma quantidade de luz. E como que eu consigo fazer isso? Porque eu vou deixar os meus parâmetros de forma tal que capte o mínimo de luz ambiente e que o pouquinho tempo que o meu sensor fique exposto, ou seja, que a velocidade do obturador, que é como se fosse uma janela, como se fosse a pálpebra da minha câmera fotográfica, abre e feche, seja tão rápido que dê apenas para captar a luz do meu flash, que pela distância sempre constante minha com o paciente, também vai ser praticamente a mesma no pré e no pós-operatório. Ou seja, a minha câmera vai captar o mínimo de luz ambiente e o pouquinho tempo que eu tiver naquela captura daquela imagem, ela vai captar apenas e quase que unicamente a luz do meu flash, que eu consigo manter constante desde que eu não varie essa distância médico-paciente. Esta não é uma explicação de uma aula de fotografia básica, mas eu acredito que em poucos minutos posso explicar para vocês que têm formação em oftalmologia o funcionamento da tríade luminosa, ou seja, os 3 parâmetros que vamos ter que controlar no modo manual da câmera para conseguir eliminar a luz ambiente do seu consultório. O primeiro deles é a velocidade de obturador. Isso significa o piscar da câmera. Dentro da câmera nós temos como se fosse uma janela, uma cortina que abre e fecha para a entrada da luz até o sensor. Se esta velocidade é lenta, muita luz vai entrar. Se essa velocidade é rápida, pouca luz vai entrar, assim como as pálpebras. Por isso, se eu quero captar pouca luz ambiente, eu preciso de uma velocidade de obturador rápida. Eu preciso de uma velocidade de obturador que capte praticamente apenas a luz do meu flash e pouquíssima luz ambiente. Então, eu vou colocar aqui a sugestão de velocidade de obturador que você pode usar na sua máquina, que é considerada uma velocidade rápida, que vai captar o mínimo de luz ambiente possível. Eu utilizo na minha câmera 1/125, que é 1 segundo dividido por 125 partes. Imagine a rapidez com que a abertura dessa cortina acontece. Então, é tão rápido que praticamente quase que nenhuma luz ambiente entrará na minha câmera. Apenas a luz do flash, que vai disparar no exato momento que aqueles poucos milissegundos a cortina ficará aberta. O segundo componente da tríade luminosa se chama diafragma e é expresso pela letra F nas câmeras fotográficas. Vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. O diafragma é como se fosse a nossa pupila. Quando a nossa pupila está em midríase, você tem um aumento da entrada da luz dentro do olho. Da mesma forma, o diafragma das câmeras fotográficas. Quando ele está muito aberto, é como se a câmera estivesse em midríase, mais luz vai entrar dentro da nossa câmera. Como esse diafragma é representado pela letra F, quanto maior o número, mais fechado está o meu diafragma, ou seja, mais em miose vai estar a minha câmera, menos luz vai entrar. Isso gera não só alteração na entrada de luz da fotografia, como gera também um segundo efeito, que é a focalização de planos diferentes. O que isso significa? Quando eu coloco um diafragma muito fechado, temos que pensar como se fosse um buraco estenopeico.
Eu vou conseguir ver muito, ter um foco em toda a profundidade da minha paisagem, ou seja, eu vou conseguir ver não só nitidamente o objeto que está próximo, como também o objeto que vai estar mais distante. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com um diafragma muito aberto, ou seja, uma pupila muito aberta, muitas vezes eu vou ter um foco apenas no objeto mais próximo, que vai ser o objeto que eu estou focando, por exemplo, e tudo que está atrás dele vai ficar desfocado. Por esse segundo efeito, é importante não colocar o diafragma fechado demais. Porque vocês devem estar pensando, se tem que entrar pouca luz ambiente, eu vou deixar o diafragma o mais fechado possível. Mas temos que lembrar que o diafragma muito fechado, ou seja, a pupila em miose, vai aumentar a profundidade de campo, mas também vai fazer entrar pouquíssima luz e pode deixar a fotografia subexposta, ou seja, mais escura. Então, sugiro trabalhar com diafragmas intermediários, nem tão abertos, nem tão fechados, pois quem vai determinar a entrada da minha luz ambiente já vai ser essa velocidade rápida do obturador. Deixando o diafragma numa posição, num número F intermediário como 8, por exemplo, que eu vou deixar também de sugestão como parâmetro, eu vou conseguir uma boa profundidade de foco. Isso significa que, se eu estou fotografando os olhos, a minha orelha vai estar nítida e a ponta do nariz também vai estar nítida. Se eu abro muito o diafragma, pode acontecer de eu focar no olho, mas desfocar a ponta do meu nariz ou o ápice da minha orelha. Se eu coloco ele fechado demais, tudo poderá ficar nítido, mas eu posso ter uma fotografia subexposta, ou seja, com muito pouca luz, pelo fato de eu já estar com o segundo parâmetro, que é a velocidade do obturador, já muito rápida. Olha um exemplo prático sobre profundidade de foco. Aqui estou com minha câmera em f2, ou seja, um diafragma muito aberto, ou seja, minha câmera em midríase. Então vocês podem ver que o meu rosto está bem nítido e que o fundo está todo em desfoque. Agora, neste exemplo, estou filmando com minha câmera no f16, ou seja, um diafragma muito mais fechado, ou seja, a câmera em miose. Por isso, eu tenho um aumento da profundidade de foco. Então, vocês estão vendo não só o meu rosto nítido, como também todo o plano de fundo em foco. É isso que acontece quando aumentamos o número F, ou seja, quando diminuímos o diafragma de uma câmera semiprofissional. O terceiro componente da nossa tríade de luz se chama ISO, International Standardization Organization, que nada mais é do que um número padronizado que se deu para a sensibilidade do sensor das câmeras fotográficas à luz. Se formos traduzir isso para o linguajar oftalmológico, podemos pensar naquela resposta on-off dos fotorreceptores da retina. Seria como se fosse uma mediação desses fotorreceptores à luz para ficar mais ou menos sensíveis. Assim funciona o ISO. Quando você tem um número de ISO muito baixo, significa que você vai ter baixa sensibilidade, baixa captação desse sensor à luz. Da mesma forma, como quando eu tenho um número de ISO muito alto, eu vou aumentar a sensibilidade dos fotorreceptores da minha câmera, ou seja, eu vou deixar que esses fotorreceptores captem mais luz, mesmo em ambientes que têm pouca iluminação. Então, no caso das fotografias oculoplásticas, como queremos captar pouca luz ambiente, sugiro um ISO baixo, ou seja, fotorreceptores que captem pouca luz, pelo mesmo motivo que já exemplifiquei antes. Aí, qualquer variação de luz que ocorrer no seu consultório, como janelas abertas, fechadas, luzes acesas, apagadas, vão ser pouco percebidas pela minha câmera, porque o sensor vai estar pouco sensível à luz. Assim como a velocidade de obturador, ou seja, assim como a minha pálpebra, que vai estar fechando e abrindo numa velocidade de 1 sobre 125 segundos. Então, um tempo muito pequeno, aliado a uma sensibilidade mínima do sensor da minha câmera, que seriam meus fotorreceptores, vai captar
pouquíssima luz ambiente. O pouco tempo que ela está captando luz vai ser exatamente o tempo que meu flash vai estar agindo de forma indireta, rebatida no teto.